Olá, eu gostaria de propor um pouco hoje sobre as ideias que eu tenho desenvolvido no meu livro Ars of Speculums, que significa a arte da especulação, que é justamente a concepção de um universo antropocêntrico, que eu tenho certa veemência em acreditar, e até mesmo teorias do multiverso parecem corroborar justamente tais hipóteses de que o universo é favorável à existência da vida humana, principalmente, de que o ser humano tem a capacidade de não somente influir na realidade do ambiente, mas como até mesmo alterá-lo. Nós compreendemos que a essência de tudo não é energia, como desse poste aí atrás, mas a informação é o que move. A informação é que leva as pessoas a terem poder. Na economia, quando as pessoas têm informação privilegiada, elas lucram. Quando há especulação imobiliária, cria bolhas. Quando há especulação no mercado financeiro, isso faz com que as bolsas de valores, as ações caiam vertiginosamente ou não. A economia é um grande exemplo desse antropocentrismo, que como um organismo coletivo simplesmente é volátil e sensível às ideias e informações que são pré-compostas por essas pessoas. Então, justamente, quando nós colocamos uma especulação, não significa necessariamente como uma falsa lei de Goebbels, em que propõe simplesmente que, se nós repetimos a mesma mentira 100 vezes, ela se tornará verdade. A especulação ela nunca é contrária à verdade, porque quando nós proferimos a mentira, estamos apenas criando uma ilusão, um engano, uma aparência, mesmo que possa haver uma quantidade inúmera de pessoas que acreditem naquilo. O que eu proponho verdadeiramente é que simplesmente a composição dessas pessoas, elas remotem justamente uma especulação, como se simplesmente afirmar a possibilidade de algo acontecer. Isso não é uma verdade nem uma mentira. Se acontecer, se tornará verdade. Não acontecendo, não será verdade. E assim como nós perguntamos algo, nós nunca estamos mentindo, porque uma pergunta não é uma afirmação, ela é justamente uma indagação à verdade ou ao que se propõe como conhecimento e informação. Nós, especuladores, assim como formadores de opiniões, levam justamente a narrativas da realidade, não somente, mas sobretudo a dar os valores, as ideias compostas até mesmo em objetos, em cores e coisas do tipo. Quando nós vemos no sinal de trânsito, é um dos primeiros experimentos que eu fiz mediante a influência das ideias, nós, quando vemos o sinal vermelho, nós paramos. Isso é uma resposta automaticamente colocada, porque o valor que é colocado da cor vermelha no sinal de trânsito tem um sinal de advertência para que nós paremos no trânsito, paremos no sinal de trânsito. Assim como o verde é para nós seguirmos em frente. E quando nós colocamos certos valores em objetos ou cores, naturalmente isso vai alterar o comportamento das pessoas, a modo das pessoas verem e entenderem as coisas. Então, muitas vezes no universo nós vemos coisas que estão escondidas abertamente diante dos olhos de todos. Apenas um instruído, ao hábil que é capaz de perceber isto, poderá simplesmente ser capaz de alterar algo como se fosse uma regra invisível do jogo, que naturalmente incorre ao subjetivismo ou em entrelinhas, mas evidencialmente que quando esse subjetivismo não confere um senso metafórico de explicação, mas divergente à realidade, à verdade objetiva, não é plausível, não se encaixa e cria justamente abismos, que é comum essas pessoas, esses falsos engenheiros da realidade, na realidade de ilusão. A verdadeira realidade, eu acredito que ela é plenamente alinhada com a verdade, mesmo que a interpretação da verdade de alguns possa ser bastante igualmente subjetiva, mas que eu interpreto por verdade algo questionável por métodos empíricos e positivistas, assim como de uma concepção que inalterável, mediante a linearidade e reatividade do próprio universo, mas que possa naturalmente incorrer verdades metafísicas que muitas vezes não são descritas a toda a metodologia da ciência conhecida. Até porque a ciência, referente ao conhecer, ao conhecimento, é limitada justamente à percepção e ferramentas justamente limitadas igualmente, de modo com que a própria proposta do filoversismo incorre a ideia de singularidade, algo que simplesmente não se pode medir, mensurar, e, consequentemente, metáforas e subjetivismo comparativos serão igualmente limitados e frívolos.
Eu acredito particularmente que a concepção de metáforas nesse sentido e subjetivismo apenas confere àquele que está aprendendo a caminhar na cognição e na compreensão do universo à sua volta. É como se uma pessoa ver algo que simplesmente nunca fora visto antes. A tendência natural da pessoa é ela comparar aquele objeto a alguma outra coisa que ela possa ter visto em semelhança com aquilo. Assim como a pessoa viu um objeto OVNI supostamente no formato de charuto, elas vão relacionar com um charuto, mesmo que não seja um charuto, mas apenas uma comparação. Quando nós vemos algo simplesmente singular, então as pessoas tendem naturalmente, para tentar compreender aquilo, a fazer associações, que é justamente o modo de cognição humana cognitiva, justamente comparativo. Mas justamente esse paradigma numa concepção de singularidades naturalmente deveria se alterar, uma vez que não somente isto, como a própria previsibilidade poderá aumentar. O conhecimento é capaz de mover, conhecimento é poder, como diz o próprio jargão da internet e até mesmo dos hackers. A informática justamente surgiu, e a internet principalmente, como uma grande ferramenta não somente a compreender tais concepções da informação, como o próprio nome diz, informática, que como o próprio espaço conceitual pode ser apenas uma determinação de ilusão, assim como o tamanho é. Quando nós vemos algo pequeno, muito próximo, ele parece grande, assim como nós vemos algo grande, muito longe, ele parece pequeno. O tamanho é uma ilusão gerada pelo espaço. Apenas a informação que nós temos dele pode compreender isso. Nós temos uma medida aqui olhando a distância e outra medida quando nós temos próximo ou tocando o objeto. Então a informação é essencial. Ela transcende o próprio espaço e o próprio tempo, e que, mediante a ideia de sincronidade do próprio Carl Jung, é capaz de alterar sem relação aparente espacial. Enquanto no espaço, pela lei da termodinâmica e entropia, justamente a energia tende a se dissipar, se diminuir, mas não condizente a uma concepção temporal. A ideia que eu relaciono justamente da informação que ela transita acima da matéria, como a própria concepção antropocêntrica, ela compreende justamente que a nossa própria compreensão, de onde surgem as ideias que podem habitar o inconsciente coletivo, propostas exploradas em livros como Adormecidos e Requiem dos Deuses, que eu escrevi, e que justamente pode compor, até mesmo como o próprio Carl Jung propunha, a criação de demônios ou divindades que possam habitar esse inconsciente coletivo, como os memes que vagam pela internet. Nós podemos compreender então assim que essa ideia ela é simplesmente imortal, enquanto tudo que é material pode perecer e desvanecer. Essa é a ideia do Ars das Speculums. Espero que todos gostem e estará disponível em breve. Obrigado.